diante. De hoje em diante escolho viver com Jesus, como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver com Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu viver. Amém. Boa noite a todos os irmãos. Seja muito bem-vindo aqui. Estamos começando hoje a nossa querida Semana Santa. Todo ano acontece e é sempre um bom lembrete, uma boa memória daquele sacrifício que Cristo fez na cruz por nós, o mais perfeito sacrifício para nos fornecer a graça e a salvação. Nós vamos nos colocar agora em pé, vamos cantar o hino tema da semana, Jesus venceu. A certeza do perdão.
Senhor, pelo teu plano de salvação, através do Senhor, seu Filho amado, o nosso Salvador, Senhor Jesus. Obrigado porque, conhecendo toda a nossa fragilidade, mandou e enviou o próprio Filho, que desde a criação do universo está sempre presente em nossas vidas. Dedicou todo o seu tempo, dedicou todos os minutos e os segundos que esteve aqui, nos ensinando, nos mostrando o verdadeiro Pai, nos mostrando o teu amor infinito, mostrando o seu amor impossível para qualquer ser humano imaginar. Mas amor, e por amor entregou o seu próprio Filho para a nossa salvação. Obrigado, Senhor Jesus, porque aceitou o plano, fazendo parte de ser o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado por honrar e glorificar o Pai, nos apresentado através do teu amor, através do teu ensinamento, através das tuas curas, seus milagres, através do seu sacrifício em favor da nossa fragilidade, nossos que somos pecadores. Graças porque também nos amou, entregou-se, derramou teu sangue precioso e redimiu cada filho teu que o aceita como Salvador e crê em ti. Obrigado por também ressuscitar, nos dando a alegria e a certeza da ressurreição através da tua palavra, através da tua ordem, o poderoso. Nós cremos, confiamos que em breve ouviremos a tua voz, que em breve estaremos vivendo contigo no mundo perfeito, sem lágrimas, sem dor, sem frustração, sem doenças, mas no mundo perfeito que o Senhor desde a fundação planejou para nós. Obrigado, porque falta muito pouco mesmo para o Senhor regressar. Nós estamos felizes em saber que em breve veremos a tua face. Obrigado, Pai. E agradecemos por esse plano. Agradecemos por nos comunicar, agradecemos por nos alertar sempre dos acontecimentos, que nós ficamos sempre conectados contigo. Pedimos a tua bênção nesse culto. Usa o teu filho pastor, que vai transmitir a mensagem poderosamente sobre ele, o Senhor Espírito Santo. E o mesmo Senhor Espírito Santo, Pai, haja sobre nós, movimente sobre a tua igreja e nos prepara, não só para ouvir a tua mensagem, mas para compartilhá-la também com aqueles ainda que não aprenderam de ti. Obrigado. Nos perdoe. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Querido bom Pai, que habita nas alturas dos céus, agradecemos, Senhor, pelo grande privilégio que temos de podermos devolver os nossos dízimos e doar nossas ofertas, Senhor. Obrigado, Senhor, por não nos faltar o trabalho. E peço humildemente, Senhor, que aquele que ainda não o tenha, o Senhor possa colocar a mão e que também, junto com todos aqui, cada um possa também vir ao teu altar e entregar a tua parte, Senhor. Essas bênçãos nós pedimos e desde já agradecidos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, uma mensagem rapidinho. Lá fora tem uma urninha pequenininha de pedidos de oração. Lá também tem papéis e caneta. Fique-se à vontade durante o culto, se levantar ou poder se manifestar, no pedido de oração. Agradecimento também. Nós estamos aqui essa noite com o nosso irmão teologando, Gutenberg, por favor. O nome tem uma certa força, né? Para quem lembra, Gutenberg está no grande conflito. Foi um dos homens levantados por Deus para levar a mensagem nos tempos difíceis. Não deixa de ser difícil os tempos hoje, meu irmão. Os tempos só mudaram a roupa, mudaram os cargos, mais o meio de comunicação, mas ainda a mensagem continua difícil. Que o Espírito Santo te use poderosamente, seja bem-vindo entre meio. O nosso irmão, você está trabalhando e teologando aonde esse ano? Estou lá no Parque Laranjeiras. E eu já peguei o contato dele para ele circular com a gente aqui, dividir também as bênçãos. Mais uma vez, o seu Santo Espírito utiliza aqui nessa noite, que sempre. E nessa momento nós vamos ter uma mensagem pelo Andrei e logo depois você já toma a palavra. Mais uma vez, boa noite para quem eu não cumprimentei. O hino que eu vou cantar aqui agora se chama Monte do Calvário. E é um nome muito sugestivo, porque o Calvário ele nos faz lembrar do sacrifício de Cristo, da morte dele, de todo o sofrimento que passou por nós, por mim, por cada um de nós que estamos aqui, mas também nos dá o lembrete de salvação, nos dá o lembrete de graça, nos dá o lembrete de que nós podemos ter acesso ao Pai através desse sacrifício que foi suficiente, autossuficiente e perfeito por nós. Então, medite nessa letra. Deus seja louvado. Vê se vai direto pelo YouTube, Thiago. Monte do Calvário, Fernando Iglesias. É o meu Senhor.
do Salvador. Mas não foi em vão que Jesus desceu para resgatar o pecador. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, meio assim ferido, só em agonia pereceu. Carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Este foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar. Pois morreu pra me salvar. Amém. Meu boa noite a todos. Uma feliz semana desde já, não é? É uma alegria para nós estarmos reunidos aqui com os irmãos nesta noite. Antes de nós iniciarmos a mensagem, apenas um recadinho que pediram para eu passar. As pessoas que tenham interesse em formar um pequeno grupo ou participar de um pequeno grupo, por favor, procurar o irmão. Desculpe, irmão, seu nome? Pedro. Irmão Pedro, para que ele possa ajudar nessa orientação, nessa coordenação da formação dos pequenos grupos. Tudo bem? Já estive aqui na igreja, junto com os outros amigos que estão fazendo seu estágio aqui durante esse semestre, durante esse ano. Acredito que alguns dos irmãos já vi, mas não conheço todos, então eu gostaria apenas de perguntar quantos são membros batizados e frequentam esta igreja aqui. Eu poderia ver as mãos? Ok, muito bem. E aqueles amigos que são nossos convidados especiais, eles estão aqui na noite de hoje, ainda não são membros, não frequentam essa igreja, ainda não foram batizados, poderia ver as mãos também, se tem alguém aqui? Ok, vocês são muito bem-vindos, nós estamos felizes que vocês estão aqui, estamos juntos na casa do nosso Pai, amém? Muito bem, amigos, pode colocar aqui pra gente, por favor, o slide. O tema dessa Semana Santa, que todos nós estamos comemorando, está intitulado Jesus Venceu. Vocês devem saber, nós vivemos no maior país cristão do mundo. E muito provavelmente quase 100% de nossa população já ouviu falar a respeito da história do Calvário e do que aconteceu lá. O mero conhecimento disso não é o suficiente para nós. Deus espera mais disso. E é por isso que ano após ano nós estamos juntos para rememorar o que aconteceu no Calvário. O site do G1 publicou algo muito interessante. A matéria diz o seguinte: com cuidados extremos, depósito em Abadia de Goiás guarda 6.000 toneladas de rejeitos do Césio 137. Não sei quantos ouviram falar dessa notícia. O fato aconteceu em 1987. Catadores de lixo entraram em um depósito antigo e eles encontraram então uma máquina, uma peça, e eles levaram para vender em um ferro velho. E o dono do ferro velho comprou a peça e começou a desmontá-la, até que dentro da peça
ele encontrou um pó azul que era brilhante. E ele ficou encantado com aquilo e começou a manipular aquele pó e levou para casa e mostrou para os seus familiares, mostrou para alguns amigos, alguns vizinhos. E não demorou muito, se passaram alguns dias e os resultados começaram a aparecer. As pessoas começaram a passar mal, ficaram ruins, e aí quando se foi investigar, descobriu-se que eles estavam na verdade manipulando o Césio 137. Algumas medidas que precisaram ser tomadas foi construir meio que um abrigo subterrâneo para que todo aquele material radioativo fosse guardado e tudo que teve contato com ele também precisou ser. Os dados apontam que mais de 240 pessoas sofreram algum tipo de contaminação e 4 pessoas vieram a óbito. Nesse depósito subterrâneo estão guardadas mais de 6.000 toneladas de lixo e materiais de construção, dentro de 1.200 caixas, quase 3.000 tambores e 14 contêineres revestidos de aço. E eles ficarão guardados lá por 600 anos. Assim como esse material radioativo, também é o pecado. A princípio, quando temos contato com ele, muitas vezes ele é atraente aos nossos olhos. Muitas vezes, quando temos contato com ele, achamos que ele é inofensivo para a nossa vida, a vida de nossa família e daqueles que estão ao redor de nós. Mas assim como aconteceu com esse material radioativo, assim é a realidade do pecado dentro da nossa vida, dentro da nossa casa e dentro do nosso mundo. Infelizmente, assim como Césio se espalhou naquela comunidade, o pecado também se espalhou no mundo. E eu queria convidar você a ver isso comigo dentro da Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Se você não tem uma Bíblia aí, levante sua mão, nós vamos fazer uma Bíblia chegar até você. Alguém está sem Bíblia? É muito importante, aqui, precisamos de uma Bíblia aqui na frente, e é muito importante que todos consigam acompanhar, tá bom? Para que a gente possa ler juntos a palavra de Deus. Não aquilo que eu irei falar, não aquilo que A ou B falará, mas o que Deus falará para nós dentro de sua palavra. Romanos, capítulo 5, verso de número 12. Todos encontraram? Romanos, capítulo 5, verso de número 12. Veja o que diz a palavra de Deus para nós, Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio o que, queridos? A morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então o pecado, a palavra de Deus diz para nós que ele é uma doença, ele é uma desgraça que existe dentro do nosso planeta e ela é contagiosa. Ela se espalha. Por um só homem que teve contato com o Césio, vários foram contaminados e morreram. Por um só homem que pecou, a morte passou a toda a humanidade. E a Bíblia nos conta a origem desse problema que hoje existe no nosso mundo, e isso está relatado lá no livro de Gênesis. Eu queria pedir que você fosse para lá comigo agora. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Boa parte de nós conhecemos essa história, mas nós precisamos tirar alguns pontos aqui que são relevantes para o tema que nós estamos abordando. Gênesis capítulo 3, o verso de número 6, começa dizendo assim, ó: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E também deu ao seu marido, e ele comeu.
Todos conhecem essa história aqui, já leram isso em algum momento, não é? Agora pense que você, até este momento, nunca tivesse tido nenhum contato com a Bíblia. Você nunca tivesse tido contato com a Bíblia e você vai começar a ler esse livro a partir do começo, Gênesis capítulo 1. E o capítulo 1 de Gênesis fala sobre o que para nós, irmãos? O relato da criação. E a Bíblia começa dizendo que no princípio Deus criou o céu e a terra. A primeira afirmação da Bíblia é que existe um ser maior do que nós, antes de nós, e Ele é todo poderoso, Ele é soberano, e Ele deu o start, Ele criou o céu e a terra. E então Ele começa a organizar o planeta, e no primeiro dia Ele cria a luz. No primeiro dia Deus cria a luz, e houve tarde e manhã o primeiro dia, e Deus viu que isso era bom. E no segundo dia Deus continua criando, e o dia termina dizendo, e Deus viu que isso era bom. Vence, você é um leitor que nunca teve contato com a palavra de Deus. Então você vai lendo o relato da criação e cada dia termina dizendo que Deus diz que era bom. E viu Deus que era bom. E no sétimo dia, quando ele termina tudo e ele cria nós, as obras-primas da criação, ele diz, isso é muito bom. E então ele coloca Adão e Eva no jardim, dá a eles uma ordem, não é? Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E então nós chegamos ao capítulo 3, e nesse momento a Bíblia diz, Eva viu que o fruto era bom. Se você é um leitor que nunca teve contato com o texto bíblico, o que Moisés está querendo mostrar para nós aqui é que até este momento, somente um ser via que algo era bom. Quem era este ser? Deus. E então nesse momento Eva vê que algo é bom. E o que está subentendido para nós nessa mensagem é que ela está tomando para si uma prerrogativa que é divina. Ela está querendo agir como Deus e por consequência independente de Deus. Eva vê que o fruto era bom. Quando nós tomamos as rédeas de nossa vida para agir de forma independente de Deus, o resultado nunca será bom. Talvez alguns de nós já percebemos isso na nossa vida, talvez alguns ainda não estão convencidos disso. Mas a história de Eva nos mostra que quando nós tomamos o controle das mãos de Deus, para nós agirmos por nós mesmos, em nossa sabedoria, o resultado disso nunca é bom. Se foi ruim para Eva, que era um ser humano perfeito, em um ambiente perfeito, quanto mais para nós, seres imperfeitos em um ambiente corrompido. Que loucura então não seria para nós tirar o nosso controle das mãos de Deus e dizer, me dá, Senhor, eu vou fazer do jeito que eu quero. Será que isso pode dar um bom resultado? Isso sempre terminará em tragédia. E como aconteceu com Césio 137, talvez a morte não seja imediata, mas mexer com o pecado, você pode ter certeza, resultará em morte. Conduzir a vida sozinho, sem as orientações de Deus, vai resultar em morte. Eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Oséias, no capítulo 11. Oséias, capítulo 11. Você vai encontrar Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel e vai chegar no livro de Oséias. Logo depois de Daniel, Oséias, capítulo 11, verso de número 4. A história da Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, é Deus mostrando, Ele indo atrás de um povo para tentar conduzi-lo em um caminho bom, em um caminho de salvação, e um povo que rejeitava a sua vontade. Em Oséias capítulo 11 nós vamos ver um Deus
querendo atrair de volta um povo que o conhecia, que ouviu falar dele, mas que era rebelde e não queria ser submisso. Em Oséias capítulo 11, verso 2, diz assim: quanto mais eu os chamava, mais eles se afastavam de mim, sacrificavam a Baal e queimavam incenso às imagens de escultura. Eles me trocavam por ídolos da sua geração. Verso 3: mas fui eu quem ensinei Efraim a andar, tomei-o nos meus braços. Tudo aquilo que você tem, sua casa, seu carro, seu emprego, sua família, sua saúde, todas as posses, não foi você que conquistou, foi Deus que deu para você. Mas eles não entenderam que era eu que os curava. Achavam que podiam caminhar sozinho, cuidar da própria vida, encontrar por si mesmo a segurança. Veja a loucura desse povo. E o que eles diriam de nós, de nossa geração, se lessem a nossa história. Agora veja o que Deus diz no verso 4: atraí-os com cordas humanas. Que corda é essa que Deus usa? Com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Queridos, eu acho isso aqui tão lindo, a forma como Deus conta que Ele está querendo nos trazer de volta. Eu te prendi perto de mim com uma corda de amor. E sabe qual é a peculiaridade dessa corda? É que se você quiser correr para longe, ela se arrebenta. Fácil. Mas se você olha para trás um pouquinho e Deus entende que você quer voltar, mas não sabe como, Ele joga o laço e Ele te puxa de volta. E por que, queridos, a gente continua insistindo, vez após vez, em querer levar a nossa vida independente do Senhor? Quanto tempo mais sofreremos dessa forma? Quando nós relembramos o relato de Gênesis, e a serpente conversa com a mulher, ela diz para Eva: certamente não morrereis. Ou seja, não se preocupe, Eva, isso não trará consequências para a sua vida. É só um pequeno ato, um pequeno gesto. É o que muitas vezes a mesma serpente nos faz pensar. E sabe outro detalhe? Quando Eva vê que o fruto era bom, e ela vê que o fruto é desejável para dar entendimento, e ela come o fruto e ela se sente bem, e Adão come o fruto e também se sente bem, eles estão iludidos em um pequeno espaço de pecado, em que sentem uma sensação de prazer. Mas logo depois, alguns minutos depois, aquele êxtase se foi. E a mulher que era osso do meu osso, virou a mulher que tu me deste. Entende a ilusão do pecado? Ainda é a mesma estratégia nos nossos dias. Faz, você não vai morrer. E depois que você come o fruto, confia em si e não na palavra do Senhor. Aonde está a serpente? Ela fica calada, ela vai embora e deixa você colher as consequências. Então, depois de um momento de êxtase, a culpa, vergonha, a acusação. E é nessa encruzilhada, queridos, que muitos estão na sua vida. Eu não sei se há alguém aqui na igreja hoje que esteja exatamente nesse ponto, que um dia conheceu ao Senhor, mas por motivos da vida escolheu se afastar dele e caiu na realidade que o pecado é uma lama que te prende. E nesse momento de culpa é a encruzilhada entre você decidir desistir de tudo, correr para mais longe de Cristo,
ou entender que você falhou e voltar para os braços dele. E nesta encruzilhada, nem Deus, nem o inimigo vão fazer nada por você. Você pode olhar os dois lados e ver os dois lhe convidando, mas ninguém vai te puxar, porque isso exige livre arbítrio para decidir. E se nós gostamos, ou talvez a maioria de nós não gostamos de spoiler, a história de Adão e Eva estão aqui na Bíblia, queridos, para Deus dizer para nós que se nós escolhermos o mesmo caminho que eles, teremos o mesmo final. Gênesis capítulo 2, verso 16. Vamos voltar ao início da Bíblia. Gênesis capítulo 2, verso 16. Gênesis capítulo 2, verso 16, assim diz para nós: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que você comer dela, certamente morrerá. Quando Eva se depara com a árvore, a única coisa que ela tinha para pesar era a palavra de Deus. Decidir entre confiar ou não a sua vida e as suas decisões pela palavra de Deus. E cá estamos nós, 6.000 anos depois, nos deparando com várias árvores, com o pecado diante de nós, e a única coisa que nós temos de segurança é a palavra de Deus. Há uma geração dizendo que esse livro é atrasado, que ele não mais é relevante para a nossa geração. O desprezo pela palavra de Deus sempre está do lado da serpente. Sábios serão aqueles que se orientarem por ela. Aliás, irmãos, essa é uma importante reflexão para nós fazermos, não é? Como tem sido a nossa experiência com a palavra de Deus? Tem sido uma experiência diária? Tem sido uma experiência produtiva? Reflita um pouco, você teve contato hoje com a palavra de Deus? O que você leu lá? Influenciou de alguma forma o seu dia? Sabe, eu tenho aconselhado uma pessoa de minha família, porque aqui e ali ela tem cometido muitos tropeços, e ela é alguém que, sabe, acorda 4 horas da manhã, todos os dias, para ler a Bíblia, e lê capítulo sobre capítulo, mas dificilmente a gente vê algo daquilo que ela leu sendo implantado na sua vida. E eu digo a ela, do que adianta ler capítulos sobre capítulos se nada disso é aplicado para a nossa vida? Então entenda, o inimigo quer 2 coisas com você em relação à Bíblia. Primeira, ou que você não leia. Segunda, leia sem fazer diferença nenhuma para você. Com qualquer uma das duas, ele está satisfeito. Então, se nossa única segurança é confiar na palavra de Deus, nós não podemos nos dar ao luxo, no momento da história que estamos vivendo, não podemos nos dar ao luxo de só ler a Bíblia. Satanás, que é Satanás, é dirigente e estudante da palavra de Deus e das profecias. A classe profética que acontece aqui sábado, no final do dia, não sei nem se ainda está acontecendo. Poucos vindo, menos ainda, menos ainda. Provérbios 29:18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Olhemos para a nossa geração, queridos. Será que aí não está o diagnóstico dos nossos muitos problemas? Precisamos pensar nisso. A pandemia do Covid-19 levou milhares de vidas, não é?
amigos, familiares. Alguns conseguiram escapar. Aos troncos e barrancos, a ciência tem tentado produzir uma vacina, mas o pecado é uma doença muito mais grave, queridos, que infecta a todos, escraviza e leva à morte. E nós não temos vacina. Para o pecado, nós não temos vacina. Quando nossa raça, quando nossos primeiros pais escolheram o caminho do pecado, nós estávamos destinados à extinção eterna. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando, se fosse Deus sentado lá no trono, se eu fosse Deus sentado no trono, sabe? Eu crio dois seres para viverem em um lugar perfeito e eu falo para eles, não comam desta árvore, porque se você comer, você vai morrer. E então, quando eles comem, às vezes eu acho que eu falei o seguinte, olha filho, eu falei para não comer, não foi? Você sabia? Agora, colha as consequências. E eu sentaria no meu trono e olharia para toda a minha vasta criação e diria, vejam as consequências de desobedecer a minha palavra. Talvez eu tivesse feito isso sentado no trono. Mas ainda bem que eu não sou Deus. Ainda bem que nosso Deus teve outra atitude. Vamos para Gênesis capítulo 3, verso 15. Você conhece esse texto, não é? Gênesis capítulo 3, verso de número 15. Eva comeu do fruto, Adão comeu do fruto, e o Senhor vem até eles e diz à serpente, porém inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente da mulher. Este descendente da mulher lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Leia o relato de Gênesis capítulo 3 e me responda se em algum momento Adão e Eva pediram redenção. Pediram para ser salvos. Em nenhum momento, queridos. Deus, mesmo sabendo o quanto isso custaria para ele, ofereceu salvação para eles de graça, irmãos. De graça. E a partir daqui você pode ler toda a Bíblia e você vai ver a realidade desse grande conflito. Deus tentando salvar o homem do lamaçal do pecado e o inimigo trabalhando para tentar destruir a minha e a sua vida. Quando nós chegamos então à cena da cruz do Calvário e Cristo escolhe descer do seu trono para morrer por nós, nós precisamos ter muito claro que Jesus não foi uma vítima da sociedade. Ele não foi uma vítima do sistema. Ele não foi morto por um governo que era mais poderoso. Ninguém matou Jesus. Ele entregou a vida dele voluntariamente para salvar a nossa raça. Ele mesmo diz isso, João capítulo 10, verso de número 18. João capítulo 10, verso de número 18. João capítulo 10, verso de número 18, Jesus disse assim, queridos, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Ninguém matou Jesus, queridos. Ele deu sua vida para morrer. Veja esse outro texto, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Verso de número 51. Os discípulos estão no jardim do Getsemane. A turba chega junto com Judas. Jesus é aprisionado.
E o verso 51 de Mateus 26 diz para nós: e eis que um dos que estavam com Jesus, esse era Simão Pedro, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Pedro, coloca a espada de volta no lugar, porque todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Preste atenção nisso. Ou você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim deve acontecer? Que o descendente iria vir para morrer em nosso lugar? Pedro, guarda a espada. Ninguém está me prendendo, Pedro. Eu estou me entregando. Queridos, o fato de nós vivermos no maior país cristão do mundo muitas vezes pode ser prejudicial para nós, porque nós sabemos João 3,16 decorado, e infelizmente muitas vezes esse verso não impacta mais a nossa vida. Saber que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas vezes falamos isso de trás para frente e nem percebemos mais o que isso significa. Alguém disse na faculdade que nós domesticamos a cruz. E hoje em dia é bonito, não é? Andar por aí com uma camisa que tenha uma cruz. Você imagina os discípulos fazendo isso? Andar com uma camisa escrito Jesus? Sabe, se Jesus tivesse morrido em nossa geração, talvez a notícia do jornal fosse: Jesus foi preso pela polícia, foi espancado, torturado até a morte e foi fuzilado. Será que algum de nós no outro dia sairia com uma camisa assim? A cruz é vergonha. Maldito aquele que morre na cruz do Calvário. Esse era o Jesus que os discípulos pregavam no primeiro século. E o inimigo que tentou perseguir e matar a igreja para acabar com o cristianismo, a história nos conta que o sangue dos mártires era semente, e quanto mais matava, mais aparecia. E eu acho que foi o inimigo que criou aquele ditado: não pode com eles, junte-se a eles. E ele parou de perseguir a igreja e ele colocou a sua bandeira dentro dela. E fez com que nossas prioridades parassem de ser o Evangelho e o Reino e fosse a conquista de bens terrestres. Quantos têm abandonado seus cargos na igreja em busca de um diploma no mundo? Trocado. De que vale, queridos, ganhar o mundo inteiro se você perder a vida eterna? De que vale? Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, verso de número 12. A palavra de Deus diz assim: por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês, os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando Adão cai em pecado lá no Éden, Satanás passa a ser o representante legítimo da terra. É por isso que lá no livro de Jó, no capítulo 1, quando Deus faz uma reunião no céu, a Bíblia diz que Satanás veio do meio deles. E o próprio Jesus falou em João capítulo 12, que Satanás era o príncipe deste mundo. Mas quando Jesus se faz fraco, se faz cordeiro para lutar com o dragão, e ele entrega a sua vida e ele morre na cruz, Jesus vence. E quando ele ressuscita, ele diz em Mateus 28, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Recuperei. Eu sou o segundo Adão. Agora eu represento vocês. Antes,
você tinha alguém, diz o verso 10 de Apocalipse 12, que nos acusava diante do trono de Deus. Imagina isso, queridos, nosso representante nos acusando diante do trono de Deus. Ele vem aqui na terra, ilude, faz a gente duvidar da palavra de Deus e vai lá no céu para nos acusar. Teu filho, esse aí que você vai salvar, esse era o nosso representante. Mas quando Jesus ressuscita e vence Satanás na cruz, ele passa a ser nosso representante. E quando ele retorna para o céu como vencedor, Satanás é expulso de lá. Desce do céu derrotado. Mas a Bíblia nos alerta: ai da terra e do mar, porque Satanás desceu cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E ele desce então para atacar o povo de Deus na terra. E aqui está a descrição, Apocalipse 12, verso 17. E o dragão ficou irado contra a mulher, contra o povo de Deus, mas ele foi fazer guerra com o remanescente, o restante da descendência dessa mulher. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. No final da história, a última geração, a palavra de Deus diz que o inimigo está irado com a mulher, com a igreja, com o povo de Deus, mas a guerra dele não é com a mulher. A guerra dele é com esse remanescente. E esse remanescente é um povo no final da história que permanece fiel à lei de Deus. Por quê, queridos? Porque são salvos pelas obras? Porque amam Jesus. Jesus falou assim, ó, se você me ama, guarda os meus mandamentos. Esse povo ama Jesus e por isso eles obedecem à sua lei. E é contra este povo que Satanás está irado. Você quer fazer parte do povo de Deus hoje? Você deve estar no meio de um povo que guarda os mandamentos de Deus. Talvez a gente não entenda bem, como eu já mencionei aqui, tudo aquilo que significou a morte de Cristo na cruz do Calvário. E eu gosto sempre de apresentar essas imagens para ilustrar isso. Essa é uma foto do nosso planeta. A última vez que eu atualizei, nós éramos quase 8 bilhões de pessoas sobre a face da Terra. E nós pesamos tudo isso aqui, que eu nem sei quanto é. Isso é o nosso planeta. É um grande planeta, não é? Pesadinho, você concorda comigo? Por exemplo, se você for daqui de onde nós estamos até o centro da Terra, você vai precisar andar mais de 6.300 quilômetros. É bem grande o nosso planeta, você concorda comigo? A maior profundidade que nós já conseguimos ir no oceano são 11,5 km, nadando para baixo. A maior geleira da Terra tem 14 milhões de quilômetros quadrados. E como eu sou do Amazonas, a gente mediu, dá 9 estados do Amazonas em cima dessa geleira. É um grande planeta, você concorda comigo? Eu estou falando de uma geleira, imagina o tamanho do planeta. Monte Everest, mais de 8.800 metros de altura. O Grand Canyon, 29 quilômetros de largura. É um buraco maior do que daqui lá para Engenheiro Coelho. 1,5 km de profundidade. O Grand Canyon é tão grande que dá para ver do espaço, queridos. Esse é o nosso planeta. É um grande planeta, não é? Esse que nós habitamos. Veja essa foto aqui, queridos. Bem maior do que vários outros que nós conhecemos. Mas ali atrás nós temos 2 voltas que parecem bem grandes, não é? Ali está Júpiter, Urano e Saturno. Bem maior do que nós, não é verdade? Quando a gente se compara aqui com eles, nós não parecemos mais tão grandes. Você concorda comigo? Não somos mais tão grandes. A gente é grande, mas não somos tão grandes. Eles são grandes. Eles são grandes. E quando a gente compara com o Sol, então, olha só. O Sol, ele é 1 milhão de vezes maior do que a Terra. O Sol sim é grande, queridos. O Sol sim é grande. Veja essa outra imagem aqui. Aqui está o Sol. Não consigo nem apontar, irmãos. Isso é o Sol.
E essas são algumas estrelas da nossa galáxia. O Sol não parece mais tão grande, não é? Você há de convir comigo. Grande é essa estrela aqui, ó, Gamma Crux. Ela faz parte do Cruzeiro do Sul. Nós conseguimos vê-la aqui da Terra. Esta sim é uma estrela grande. Veja essa imagem. Aonde está a Gamma Crux? Embaixo, não é? Ela é bem menor do que essas outras estrelas aqui. Dentre elas, Mussefei. Essa sim é uma estrela grande. Mas Mussefei não supera Canis Majoris. Canis Majoris é 2.100 vezes maior do que o Sol, que é quanto maior do que a Terra? 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Canis Majoris sim é uma estrela grande. E todas essas estrelas que vocês viram estão aonde, queridos? Aqui. Como é o nome disso aqui? Via Láctea. Está tudo aqui dentro, queridos. E se você viajar na velocidade da luz, de uma ponta a outra da Via Láctea, você vai demorar 100 mil anos para cruzá-la. E a velocidade da luz, para aqueles que não sabem, é 300 mil quilômetros em um segundo. Imagine viajar nessa velocidade 100 mil anos e você cruza a Via Láctea. E essa galáxia está aqui nessa foto. Aqui nessa foto. Aqui você tem aproximadamente 2 trilhões de galáxias representadas, que são aquelas que nós, limitados como somos, já conseguimos identificar. Agora eu preciso te perguntar: quem somos nós no universo? Quando a gente fala que a gente é um grão de areia, eu acho que a gente ainda ofende a areia. Quem somos nós no universo, queridos? Miseráveis que somos. Miserável planeta que somos. Traímos nosso Rei e Criador. E rejeitar nosso planeta era como matar uma formiga. E ninguém sentiria falta. Deus sentiria falta. Você entende o quanto Deus se fez pequeno para vir aqui? Já seria uma humilhação imensa ele virar um anjo. Seria uma humilhação imensa ele tomar a forma de Adão antes da queda. Mas ele veio como um homem degenerado com 4.000 anos de pecado. Para salvar a mim e a você. Amém. Ai, irmãos. Não nos acostumemos com o Evangelho, queridos. Pelo amor de Deus, não deixe que isso se torne comum para você. Não permita que a cruz de Cristo seja só um símbolo domesticado, seja só conhecimento teórico. Mas nós precisamos entender que a vítima pendurada naquela cruz está lá por minha culpa. Me salvou sem eu pedir e sem merecer. E trabalha constantemente para me atrair de volta para Ele. O último texto dessa noite está no livro de João, no capítulo 1. João, capítulo 1. João, capítulo 1, verso 10, diz o seguinte para nós: o Verbo, Cristo, estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele. O Criador estava aqui, mas o mundo não conheceu. Olha o verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Cristo veio para o meio do seu povo, e seu povo, na maioria, o rejeitou. Apenas alguns poucos, alguns remanescentes, reconheceram o Senhor, tiveram uma experiência salvadora com eles, contemplaram a vergonha da cruz e viram nela
a sua salvação. Hoje, no maior país cristão do mundo, uma multidão se professa ser povo de Deus. Cristãos, é o que a palavra significa, não é? Seguidor de Cristo, imitador de Cristo. Ainda dizem cristão, não praticante, mas é cristão. Na época de Cristo, uma multidão também o seguia. E nessa multidão havia pelo menos 4 grupos. O primeiro deles eram os interesseiros, que estavam com Cristo pelo que Cristo podia oferecer a eles: o pão, a cura de uma doença. O segundo grupo dos seguidores de Cristo eram os curiosos. Estavam lá para ver o milagre. Estavam lá para ver ele expulsar demônio. Tem seguidor de Cristo assim hoje? Terceiro grupo, seguidor de Cristo para ver as falhas dele e do seu povo. Tem cristão assim hoje? Quarto grupo, os que verdadeiramente amavam a Cristo e queriam servir. 4 grupos no passado, 4 grupos hoje. E nós estamos em algum desses grupos. Que grupo nós estamos escolhendo pertencermos? A Bíblia diz que quando Jesus veio a primeira vez, veio para os que eram seus e eles não receberam. Em nome de Jesus, que nós possamos despertar de nossa condição, que nós possamos tomar uma decisão de colocar a Cristo no lugar que é dele, o trono do nosso coração, para que não se cumpra na nossa vida essa triste realidade de ele vir para nós e nós não recebemos. As minhas últimas palavras nessa noite são de que o Evangelho é retornar ao lar, é voltar ao plano original que Deus tem para mim e para você, a redenção de nossa raça. Não importa os pecados que você já cometeu no passado, nem os pecados que você cometeu hoje, nem os que você cometerá amanhã. Sabe por quê? Porque Jesus já sabe que você vai fazer. E foi por esse pecado que você fez hoje e que você vai fazer amanhã. Foi por esse pecado que ele morreu na cruz. Porque ele não quer que isso seja a causa de você deixar de morar com ele, de você desfrutar de tudo que ele criou para nós. E se para isso for necessário que ele entregue o seu sangue na cruz, ele faz, porque ele quer ter você de volta. Amém. Querido irmão, que resposta você dará a isso? Não gostaria você de entregar seu coração inteiramente a Jesus? Olhe para essa miséria de mundo que nós estamos vivendo. Olhe para os sinais e me diga quanto tempo mais este mundo ainda terá. E você, por que te demoras? Aceita o Senhor como o Deus de tua vida. Amém. Decida-se hoje entregar o seu coração a Jesus. Nós vamos cantar neste momento um hino que se chama Vaso Novo. Ele está no hinário e é o número 64. E eu queria que enquanto nós cantássemos esse hino, você tomasse uma decisão. Eu sei que nossa igreja tem a praxe do apelo, não é? De você levantar a mão, de você vir aqui na frente. Eu não quero fazer isso hoje. Eu queria que você aproveitasse os momentos desta canção final para você falar para o Senhor qual será a sua decisão diante da cruz do Calvário. O apelo do meu coração é que você decida entregar seu coração a Ele. Que você decida se entregar inteiramente a Cristo, para que Ele possa te salvar. Ele possa levar a gente para conhecer todo o universo. E que a gente possa viver em paz para sempre, felizes. Tome sua decisão.
nosso Deus, obrigado por ter amado nossa raça, Senhor. Obrigado por não ter rejeitado e extinguido o nosso planeta. Obrigado por ter se humilhado descendo de sua glória, do teu alto e sublime trono, para estar no meio de nós como um de nós. Obrigado pela vitória conquistada na cruz, por ter suportado, Senhor, tão grande dor, tão grande sacrifício, os açoites, os pregos, a coroa cravada na sua testa, a separação do Pai, toda a ira de Deus contra o pecado. Obrigado por ter suportado o castigo e a punição que nós merecíamos. Obrigado por nos amar. Suplicamos que teu Espírito Santo atue no nosso coração, para que não sejamos indiferentes a essa graça, para que a cruz não seja domesticada na nossa vida, mas que ela seja um símbolo para a gente, Senhor, de vergonha, porque nós deveríamos estar ali, mas também um símbolo de vitória, porque o Senhor venceu por nós. Ó Deus, nesta noite eu creio, Pai, corações aqui tomaram a decisão de entregar-se a Ti, de renovar os seus votos contigo. E todos aqueles que nesta noite estão tomando esta decisão, eu peço uma bênção especial para a vida deles. Que nós possamos entender que breve o Senhor voltará. Muito em breve, Senhor. Este mundo está nos seus últimos minutos. E o inimigo está cheio de grande fúria, trabalhando para nos ocupar, nos distrair, para que a Tua palavra fique longe de nós. Não nos deixe, Senhor, cair nesse caminho de ilusão. Nos ajude a despertarmos, buscarmos ao Senhor cada dia mais, termos essa vivência contigo, para que quando o Senhor voltar, nós possamos estar de pé, olhando para o céu e dizendo: este é o Senhor que eu tanto esperava. Finalmente estaremos juntos para sempre e veremos teu sorriso lá no teu trono e estaremos em segurança para sempre. Amém. Nos ajude a almejar isso, Pai. Nos leva agora para casa sob a Tua proteção. Nos dá uma boa semana. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus, nosso sublime Salvador. Amém. Amém.